Oi, gente, vamos falar de período regencial, tá? O que foi o período regencial? Ele começou com a saída de Dom Pedro I do Brasil e retornando para Portugal. Por quê? Ele começou a sofrer muitas pressões no Brasil, começaram a haver muitas manifestações contrárias ao governo dele, então ele foi perdendo poder, perdendo apoio e, além disso, ele viu vantagem em voltar para Portugal, porque aí ele ia tomar o poder lá em Portugal. E para não perder totalmente o poder sobre as coisas, ele deixou o filho aqui para garantir o poderio sobre a região. Deixou o filho dele de 5 anos. Uma criança, gente, de 5 anos tem condição de tomar conta de uma nação? Não, né? De forma alguma. Então, o que criaram? Criaram as regências. O que são as regências? Quando grupos de pessoas assumem o controle no lugar daquela outra que não tem condições de governar até que ela consiga exercer esse papel. Então, as regências elas funcionariam até o ano em que o Pedro de Alcântara, filho de Dom Pedro I, atingisse a maioridade, ou seja, 18 anos, para que então ele pudesse governar, assumir o controle da nação, certo? Pessoal, o período regencial foi marcado por muitas revoltas, tá? Porque havia muita insatisfação. Porque esse período regencial, ele visava muito a elite. Então, era um período em que a elite foi muito privilegiada e a maioria da população foi totalmente esquecida. Então, as pessoas começaram a se revoltar. Uma das revoltas, das primeiras revoltas, foi em 1835, as revoltas dos Malês, tá? Que aconteceu lá em Salvador, na Bahia. Depois, ou melhor, no mesmo período, em 1835, só que durou até 1840, foi a revolta da cabanagem, tá? Em vários locais, certo? Pará, Amapá, Rondônia, Roraima e Amazonas, certo? De 1835 até 1845, ocorreu a Farroupilha, tá? Foi lá no Rio Grande do Sul e em em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Também uma revolta muito foi mais localizada, né? E com as pessoas muito insatisfeitas, certo? Todas essas revoltas, as pessoas estavam muito insatisfeitas com as cobranças de impostos, né? Com a falta de acesso às coisas. Só a elite que tinha acesso a tudo. A população não podia nada, não podia votar, não tinha participação, não tinha voz, né? Não tinha direitos, certo? Então, eles começaram a ficar revoltados, certo? Então, essas revoltas foram ocorrendo. Gente, lá em Salvador, na Bahia, em 1837, 1838, ocorreu uma outra revolta, a Sabinada, tá? De novo, tá vendo como as pessoas estavam revoltadas, mesmo com o governo, né? Indo lá, o exército, matando todo mundo, acabando com tudo de forma muito violenta, muito grotesca, né? Eles continuavam se revoltando, falando, não, nós não queremos viver dessa forma, né, e tal. E por último, de 1838 até 1841, foi a baleada lá no Maranhão, Piauí e Ceará, tá? Todas essas revoltas foram muito violentas, foram tratadas de forma muito violenta, certo? Mas retratam a insatisfação da população com a forma como as coisas estavam andando. Então, pessoal, por causa desse grande número de revoltas, essa grande insatisfação, o que aconteceu? Chegou ao fim o período regencial, tá?
E aí começou o segundo reinado em 1840. Já vou explicar para vocês como no outro vídeo que a gente vai ver segundo reinado, beleza?